Então, a gente vai começar aqui mais um Meta Talk. No episódio de hoje, eu tenho um grande prazer em chamar e convidar, ter a presença do Gustavo Najip. Ele também foi um colega de turma comigo, no caso só na graduação, na FRJ. E eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouco, falar um pouco brevemente sobre ele, para a gente começar a nossa conversa. Primeiramente, boa noite a todos. Fico muito feliz aí com o convite do Felipe. É um prazer, né, estar podendo compartilhar um pouquinho da experiência, trazer um pouco da nossa vivência no mercado para um público que a gente já passou por já esteve daquele lado e sabe como é que é importante, né? Eu hoje estou já fazendo 4 anos, estou na Marinha do Brasil, né, como analista de infra. Mas lá atrás eu comecei com o Felipe na faculdade, tive um projeto de iniciação científica, né, no NCE, onde foram 2 anos fazendo uma parte mais de gestão, né, processos, entendendo mais um pouco como é que funcionava isso. E essa minha iniciação científica, entre 2007 e 2009, mais ou menos o período, foi o que resultou no meu projeto final, né? E aplicando tudo que a gente via na iniciação científica, eu consegui perceber que seria encurtava um caminho pegando para o meu projeto final. E logo que acabou a iniciação científica, eu entrei como estagiário numa empresa de risco, né? Análise de riscos e ativos de TI, né? Que é a Módulo. Não sei se todos conhecem, na época ela ainda era, vamos dizer, de médio porte, hoje ela já tem crescido bastante. Mas é uma empresa que basicamente você incrementa na aplicação os ativos, né, e ela faz gestão de risco, dizendo quanto aqueles ativos têm de risco baseado em PMBOK, em vários processos, né, vulnerabilidade. Então foi um ano de estagiário na equipe de teste, onde a gente, como estagiário, não tem muito poder de ter acesso a todo o código de produção, né, desenvolvimento. Então, assim, a gente, como estagiário, ficava pegando mais projetos pequenos, né, aqueles projetinhos menores, que sem muito impacto. Então, fazia algumas correções e, basicamente, fazia os testes e colocava os erros na ferramenta de bug tracking, né, para poder os desenvolvedores fazerem as correções. Quando era alguma coisa de pequeno porte, assim, que a gente conseguisse fazer alguma manutenção, a gente podia utilizar, fazer alguma correção, enfim, e subir o código, né? A gente usava muito lá C++ e C, né, na época. Assim, é até estranho comentar, né, que era na minha época do Felipe, quando a gente começava naquele período, ainda era muito, vamos dizer, mexia muito com C++, aquela linguagem assim mais... E você hoje começa a ver outras coisas, você nem na faculdade você vê, né, hoje. Naquela época a gente conseguia estar num diferente, né? Para mim, hoje se inicia com muito mais opções e de linguagem. Eu fico até às vezes me sentindo um peixe fora d'água, né? Vendo as vagas de TI, que antigamente era um pouco mais, vamos dizer, específico, né? Então, depois desse 1 ano na Módulo, eu fui trabalhar, toda aquela expectativa de, vou sair da faculdade, vou me formar, tem que estar efetivado, né? Acabou meu 1 ano na Módulo e eu procurei um lugar logo antes que acabasse meu período de estágio, né, para me efetivar, já que eu não sabia que ia ser efetivado na Módulo. Então veio a Accenture com uma proposta, né? Accenture é uma empresa de consultoria multinacional com vários projetos no Brasil, então veio a proposta e eu comecei a trabalhar na Accenture também no ramo de teste, né? Engraçado que foi um ramo que eu não escolhi, ele me escolheu. Quando eu saí da faculdade, a gente já tinha aquelas opções do que não gosta, né? E o que você tem um pouco mais de afinidade. E aí a área de teste veio se apresentando e, mais uma vez, eu fiquei voltado nessa área, como analista de teste na Accenture. Foram 3 anos, né, trabalhando com consultoria para uma empresa de telecom, né? E aí foram 3 anos lá suando, sofrendo, né? Parte de consultoria, quem já trabalhou conhece um pouco como é que é, ainda mais para empresas de telecom, que o ritmo é
bem puxado, né? E lá a gente ajudava na área de teste, trabalhava com banco de dados, processos, scripts, shell script para fazer validação, fazer verificação de faturamento, né, da Telecom, e até gerar as faturas, né, que o cliente geralmente recebe. A gente tinha que ter toda aquela validação da regra de negócio, tarifação, ver se foi cobrado pelaquilo, se entrou no plano promocional. Não sei se é da época de todos que estão assistindo, mas na época era Liberty Infinity, não sei se o Felipe teve, né? Tempo isso, hein? Faz um flashback, cara. A gente faz um flashback, assim, na carreira. Mas, assim... Foi uma situação muito engraçada, né? Pode falar, pode perguntar. Não, mas assim, antes de a gente entrar nessa parte, até que é o objetivo da Marinha, que eu sei que vai falar. Mas eu sempre a gente começa assim com uma pergunta, porque a gente acaba fazendo essa pergunta dentro do curso, e a gente vê várias respostas diferentes, e a gente gosta de inicializar para poder até quebrar um pouco o gelo do pessoal que está assistindo contigo. E a pergunta seria, por que você entrou no curso de computação? Foi meio que de paraquedas, assim, Felipe. Eu não tinha o menor conhecimento do que era computação, né? Na nossa época. Não tinha toda essa informação que a gente tem hoje a respeito de você consegue acessar muito mais fácil, grade, enfim, ter todo esse acesso. A gente muito mal sabia o que tinha de vagas, né? A ementa do que imagina ter acesso, né? Então, assim, eu fui muito de paraquedas por afinidade à tecnologia, né? Sem ter feito nenhum curso técnico. Eu me formei em eletrotécnica no ensino médio, então até tentei fazer técnico de informática, né, na FATEC na época. Só que a minha pontuação não foi suficiente por pouco, e aí eu fiquei na segunda opção, que foi eletrotécnica. Então eu não conhecia informática nem no técnico, que muitos amigos nossos até tinham feito. Não sei se o Felipe lembra. O Queiroga foi um dos que fez técnico. Eu também. E aí ele, e assim, tinha um pouco mais de noção do que era a programação em si. Eu não tinha, entrei de paraquedas e gostei, né? Não, mas o que te fez, marcar a computação, no caso, ali? Foi a sorte da vida? Felipe, a gente naquela época existia, como é que dá o nome? Fazia aqueles testes de eu nem lembro mais o nome. Teste vocacional? Teste vocacional. Olha como isso, eu não sei nem se isso é feito hoje, né? Mas aí você fazia teste vocacional, dava várias coisas assim, aleatórias, e foi por afinidade de TI mesmo, assim, a computação, a TI, tecnologia, né? Você via que ela era época de computador, ainda era vamos dizer, coisas novas surgindo, e você achava, ou eu queria ser médico, ou gostava da área de TI, né? Aí eu falei, cara, acho que TI, acho que eu vou me encaixar mais, né? Porque médico eu tinha que estar num outro ritmo que eu não estava de estudo. Aí eu falei assim, vou tentar TI. E foi, né? Mas, é engraçado que... Porque alguns de nossos conversas, podcasts, sempre algumas pessoas já tinham uma intuição, como o Alan, ou com outras pessoas, e exatamente ainda acontece muito de não ter o conhecimento do que é computação, no que é grade, e é normal, e isso que é legal até falar disso, é normal as pessoas chegarem lá sem saber, e ficarem um pouco até perdidas naquele primeiro momento, e acho que aconteceu um pouco contigo isso, né? Muito. E como foi essa descoberta? Realmente aquilo ali te agradou, ou você acabou entrando no costume? Como esse foi o impacto de descobrir durante o curso o que realmente era o curso? Isso até brinco com os meus amigos de turma, que se não fosse por eles eu não me formava, né? Porque foi muito impactante demais quando eu entrei, vindo de um colégio técnico estadual, né, sem base, sem nada. Tinha feito um pré-vestibular para tentar ingressar na faculdade pública, e foi traumatizante, né? A palavra certa é essa, foi traumatizante, não entendia nada do que estava acontecendo. Ainda, como eu fui reclassificado, ainda teve um tempero a mais aí de sofrimento, né? Porque eu entrei já quase no meio do período,
Nossa. Então, muita coisa perdia. Imagina você estar vendo todo aquele monte de coisa nova e pela metade, né? Você perdeu todo o início do filme. Então, assim, foi impactante, né? Mas, assim, no início, eu confesso para você que assim, a primeira impressão não foi muito boa, né? Pelo choque, porque você está sofrendo, você não está curtindo, não está tendo aquele momento de prazer, né? Então, assim, foi meio que impactante nesse início. Mas depois você vai entrando no ritmo, vai vendo como é que as coisas são, vendo as pessoas te ajudando ali contigo, né? Na mesma luta, óbvio. Por afinidade, você consegue ver algumas matérias que você tem um pouco mais de afinidade, aí você passa a gostar mais, né? Mas aquele início ali de cálculo, né? Programação ali que você nunca viu na vida, aí as provas de programação do papel, né? Você está programando no papel e com questões das Olimpíadas de programação. Imagina um cara que não fazia ideia do que era programação, ter que programar no papel, e o nosso professor botava as questões de Olimpíadas assim, e aí você ficava ali, o que eu estou fazendo aqui? E tentando e rascunhando. É aquela, uma questão de discurso, você escreve, né, você não deixa em branco para você ver o que você consegue dali tirar a ponto, né? Então, enrolação, né? Dali ele tirava assim, ele zero não vai, né? Zero não vai, ele botou um if aqui, ponto, né? É bem assim. Mas assim, deixa eu te perguntar, você estava falando você estava perdidaço. Então, você acha que a iniciação científica te ajudou a te guiar assim, nesse mundo de sofrimento? Assim, muito, cara. A iniciação científica tem um lado bom, que foi como acho que até em outras lives que eu vi do Felipe falando, né? Uhum. A gente começa a ver uma parte prática que na faculdade a gente não vê, né? Foi até conversando com outro amigo nosso de turma, né? As matérias que ele tinha tido mais gosto, assim, foi mais legal, foi as que os professores eram mais práticos, né? E aí tinha um ambiente que o cara vinha trazer do profissional a experiência e trazia para a faculdade. Então, assim, a iniciação tinha esse peso, né? Você transformar aquela teoria toda numa prática, né? E na nossa faculdade tinha empresa júnior, né? Lá na FRJ. Lá também tinha. Isso, e aí essa empresa júnior a gente conseguia pegar muito da teoria que a gente via e aplicar, né? E aí tinha um professor que já tinha esse projeto lá, né? Nessa parte de processos, né? Essa parte um pouco mais de negócio, que foi o que me despertou um pouco mais de interesse pela área, né? E foi que a gente conseguiu, de fato, ver aquela teoria, né? Sendo aplicada. Então foi a parte da iniciação científica muito boa para você conseguir ver um pouco mais da prática, né? Isso é bem legal mesmo, porque tipo, junta as coisas, né? A teoria e a prática, então dá uma noção muito melhor assim, na hora de você assim, até pegar gosto pela matéria, né? Você chega lá na iniciação científica, aí você vê alguma coisa, de repente, não, eu vou ver naquela matéria depois, vai me ajudar e tal, e aí já junta com o seu TCC, como você falou, e as coisas vão andando mais fluente, assim. Eu concordo muito contigo, porque o começo da universidade realmente é muito diferente do final, né? Ainda mais que você acaba pegando a parte teórica e no final tem uma parte também de tecnologia, né? E também parte mais ali no gestão, no que é o caso que você até inclinou um pouco, né? Sim, foi total, né? É aquele choque, você no início vendo muito não, né? Mas as poucas oportunidades que você tinha de ver alguma coisa prática era na área de desenvolvimento, né? Prog 1, Prog 2. Então, assim, você não tivesse afinidade por aquilo, você fica assim, poxa, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí já no quinto período, assim, que você consegue parar um pouco também de ver coisas de matemática, né? Aí começa a ver um pouco mais dessa parte de gestão, ver engenharia de software, você começa a ver outras coisas, o mundo começa a se abrir. Aí que a gente consegue ver que existe vida sem ser programação, né? Isso é. Mas, isso E no caso, quando você terminou a graduação, você pensou em fazer alguma pós ou já quis entrar para o mercado? Como foi o caminho? Então,
o caminho foi exatamente esse, né? Naquela época de ir para o mercado, né? Naquela época era até uma discussão que a gente tinha como amigos de turma sobre o que cada um vai fazer, né? E aí você vendo as oportunidades do mercado aparecendo, olha, processo de trainee, estágio, e a gente da FRJ também tinha bastante oportunidade naquela época ali no próprio fundão mesmo, né? Petrobras, né? Aquelas empresas que estavam ali como incubadoras, né? Então, assim, tinha bastante oportunidade. E eu me vi sendo persuadido pela parte, vamos dizer, do mercado, né? E aí eu fui para o mercado, enquanto muitos pegaram, e eu, não, acho que vou fazer mestrado, como foi o caso do pessoal do Felipe, de outros amigos do Rock, que fez também um Meta-Ataque com vocês, ele realmente seguiu para essa área de acadêmica, né, ir para o mestrado ainda, e eu preferi cair na parte de trabalho mesmo, assim, não foi meio que... caso pensado, vou fazer mestrado, eu só queria sair da faculdade, só queria ir para a parte prática, né, parar de estudar, já tinha visto foram 5 anos de faculdade, então eu queria um pouco mais ver, prática, né, e aí foi os estágios que vieram aparecendo, né, estágio e Accenture. Mas, e no caso, assim, você mesmo já falou no início, acabou do destino você cair na parte de testes. E exatamente. Como foi essa migração, no caso? Você queria muito gestão, acabou caindo, que às vezes não tem muita escolha, acontece de cair. Como foi esse aprendizado? E o que seria essa parte de teste, para eles entenderem um pouco, que é bem importante dentro de uma empresa, principalmente uma empresa grande? Sim. Nunca foi uma coisa que eu escolhi, vamos dizer assim, eu quero ser analista de teste, né? Eu sempre gostei dessa parte de gestão, como o Felipe falou, né? E via um pouco nessa parte de requisitos, né? Vamos dizer, uma maior afinidade. Só que quando, na primeira oportunidade no estágio, eu tive como analista como um estagiário na área de teste, foi meio que assim, a primeira oportunidade de ganhar dinheiro na área, o que tem? E aí ele falou, você vai trabalhar na parte de teste e você vai ver um pouco de correção de bugs e tal. Como a primeira oportunidade, você sai da faculdade cru, você tá falando assim, vou agarrar, porque dali eu sou efetivado e sigo a minha carreira, né? Então, assim, meio que se abriu uma oportunidade que eu não tive muita opção. Vamos dizer assim, tem essa área de aqui, desenvolvimento, tem essa aqui, não. E gestão, para quem está começando, é difícil, né? Você cair numa área de gestão, assim, para quem está começando, o pessoal quer colocar, geralmente, do trabalho sujo, vamos dizer assim, né? A parte mais... E aí foi o que apareceu, mas, assim, eu falei, cara, vou abraçar, né? Na época, a gente... oportunidade no mercado aparecendo, né? Se falava assim, muito tipo, termina a faculdade, você tem que entrar numa empresa para você aproveitar e dali ser efetivado, pelo menos nos meus familiares, né? Era sempre assim, não, você tem que sair da faculdade já com estágio para ser efetivado. E aí fica aquela pressão assim, de você tentar ser bem sucedido na área. E foi o que me agarrei, né? 1 ano ali. E essa área de teste basicamente tinha essa finalidade, né? A gente, desenvolvedor, né? Eu comecei a ver, pensa bem diferente do pessoal que não trabalha diretamente com código, né? É incrível, assim, por mais que a gente tenha a mesma formação, é diferente a forma de pensar, né? E por mais brilhantes que tenham cabeças assim que pensem em várias outras questões do código, né? Só que às vezes tem coisas que você pensa numa área de mais negócio, saindo um pouco da visão técnica, você consegue enxergar caminhos que o desenvolvedor não enxergou e que aquilo ali te abrem, olha, problema antes de ir para a produção, né? Tem um problema aqui que você tem que corrigir, que não foi pensado isso aqui. Então, acho que essa área de teste me trouxe muito isso, né? Dar uma outra visão, né, do que se desenvolvia, e você, com aquela visão, abrir o leque, né? Pensar em cenários de teste, pensar em formas de encontrar um problema naquele sistema, né? Como estagiário, a gente não tinha muita capacidade de criar, né?
a gente seguia mais um processo, né? Tinha equipe mais sênior, né, que nos conduzia e basicamente nos trazia um cenário de teste, vamos dizer assim, olha, dado o sistema aqui que você tem, né, você tem que testar essas etapas aqui, inserir esses dados aqui, ver o retorno. Então, meio que você seguia um script, né, baseado no que foi planejado pelo pessoal mais sênior, né? E aí ali você seguia aqueles scripts e você encontrava os problemas e relatava. Coletava as evidências, né? Pegava os erros do sistema, as mensagens de erro que apareciam na tela e escrevia numa ferramenta de bug tracking, né? Escrevia todo o problema, as evidências e colocava lá. Então, nessa parte de estágio na área de teste foi mais ou menos isso. Você só seguia um script e dar insumos para o desenvolvedor, né, para correção de bugs, enfim. Mas você tinha que ter o conhecimento do negócio também, né? Sim. E isso, por ser estagiário, a gente tinha o conhecimento do negócio pelo curso que a gente tinha na empresa, né, assim, para saber do que a gente ia tratar na empresa, qual era o sistema, né, qual era o software, você sabia mais ou menos o que você tinha de ferramentas ali para trabalhar, né? Só que as regras de negócio, na época, como estagiário, não tinha tanto acesso. A gente tinha acesso aos scripts de teste, né? Olha, se você vai ter que pegar isso aqui, validar isso e encontrar esse resultado. Então, você tinha um acesso muito mais, um teste muito mais guiado, diferente do que aconteceu já na Accenture, quando eu já comecei a entrar já como analista júnior e pleno, que eu consegui ter uma interação maior, entrar na regra de negócio com mais capacidade, vamos dizer assim, né? Você tinha mais crédito, né, do que um mero estagiário, né? O estagiário ali, na época que a gente tinha menos poder, vamos dizer assim, né? A gente era mais limitado, né? Aí na área de teste, você pegando um pouco mais de experiência, como eu fui para a Juno, aí você começa a ter um pouco mais de regra de negócio, aí você debate, você não é analista de teste, você trabalha na questão da qualidade como um todo, né? Levantamento de requisito, você ajuda, você faz uma análise de risco em cima daquelas atividades de desenvolvimento. Ó, se você vai desenvolver uma tela tal aqui, quais são o que pode dar de errado numa etapa de testes, já para brifar o desenvolvedor, né? Já para dar um cenário para o desenvolvedor. Ó, você tem que pensar nisso aqui, que pode dar erro nisso aqui, que às vezes não está na regra de negócio claro, né? Então, com mais maturidade, você começa a trabalhar integrado, né? Com a equipe de desenvolvimento e a equipe de requisitos. Então, aí tem uma integração maior. Mas, como estagiário, eu seguia mais scripts, né? Vamos dizer. E depois dessa fase, né, que você teve essas experiências aí que foram te levando na vida aí, né? Que é muito natural, né? O que te levou, assim, qual foi o ponto de inflexão, assim, que te levou para trocar a carreira, né? Agora eu vou para a Marinha, sabe? Como é que foi isso? Bruno, assim... Foi te levando também? Na Accenture a gente... quem conhece a parte de consultoria sabe o quanto você... Ali, ainda mais se você trabalha num projeto como o de Telecom, né? A rotina insana que a gente tinha, né? Eu sei como é que é. E assim, eram projetos que a gente tinha... O presidente da empresa de Telecom dizia, olha, já anunciava na propaganda que em março ia estar com um plano X. E aí a gente estava ali no zero praticamente, não tinha nem recebido o pacote de desenvolvimento ainda, né? Zero quando que ia fazer. Entendeu? Exatamente. Na propaganda a gente estava já lançando, ó, vai ter a R$59,90, você vai viajar, você vai gastar um pouquinho, né? E aí já vai ser tarifação única. Pronto. Aí você fala assim, tá, mas nem chegamos a começar a testar, né? Na Accenture a gente trabalhou, para ser um pouco mais claro, uma fábrica de teste, né? Não tinha essa integração, desenvolvimento e requisitos, enfim, era muito segmentado, né? Tinha a área de negócio da TIM, né? Que foi para a TIM que eu trabalhei. Tinha a área de desenvolvimento, que era uma outra empresa, eles geralmente não faziam desenvolvimento e testes, né, da mesma empresa. Então, eles faziam, a gente chama no governo de licitação, né? Mas lá eu não sei como é que eles faziam para contratar a empresa, né?
mas assim, tinha desenvolvimento de uma empresa, testes de outra, e a gente não se integrava. A única forma de integração era quando você ia testar as aplicações e relatar um problema, né? E abrir o bug na ferramenta para que eles fizessem as correções. Então, assim, era muito insano. A gente ficava até madrugada trabalhando para entregar os projetos, testar tudo. E esse ramo começou a me dar uma saturada, né? Assim, você estava vendo ali, cara, eu estou aqui ralando muito, preciso ter outras experiências, né? E aí foi que eu comecei, até que um amigo saiu da Accenture e me levou para outra empresa, que foi a Quantum, né? Isso foi antes da Marinha, né? Me levou para a Quantum, que é uma empresa que trabalha com a parte de mercado, financeiro e, assim, questões de ações, fundos de investimento, né? Toda essa parte de mercado de ações, eles imputam dados e séries históricas no sistema e vendem para os clientes, né? Uma aplicação web que você faz relatórios para tomada de decisão, para compra, para venda, enfim, para análise de mercado futuro, né? E me puxou, você é bom, trabalha na Accenture, trabalhou comigo, vem para cá para trabalhar comigo na Quantum. E eu fui, né? Sendo que na Quantum depois de 3 anos na Quantum, trabalhando com ele, né? A empresa estava crescendo, né? Esse ramo de ação estava bombando, né? E a empresa começou a contratar, até que o mercado deu uma estagnada, a empresa não atingiu os objetivos, né? E começou a ter retração na economia. E aí eles viram que cresceram demais, e aí começaram os cortes, né? Sempre você vai pensando ali, eu tenho X pessoas aqui que fazem a mesma coisa, vou ficar com uma, vou demitir 3, né? E nessa hora eu tinha uma pessoa que trabalhava diretamente comigo, que foi que me indicou, era mais sênior que eu na época, né? Então ele conhecia mais da empresa do que eu, optaram em ficar com ele. E aí tiraram e contrataram pessoas mais júnior, assim, né? Estagiário, para fazer o trabalho, a parte operacional. E aí você vai cortando o salário, né? Para poder a empresa girar. E foi nessa época que eu falei assim, cara, deixa eu pensar aqui da minha vida, o que eu vou fazer. Já não queria consultoria o ritmo insano. E a Marinha veio com uma outra abertura de porta de uma amiga que falou assim, cara, eu tô na Marinha, muito bom aqui, a gente trabalha aqui com prazer e tal, é bom, vem. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o concurso. Aí estudei, fiquei 3 meses praticamente ali focado, e aí veio o concurso, eu fiz e entrei, né? Então meio que foi uma outra oportunidade, né? Alguém te dando aquele conselho assim, pô, aqui é legal e tal, e ela trabalhou comigo na Accenture. E aí foi assim, mudança total, né? E uma pergunta, você falou que fez um concurso, mas existe mais de uma forma de entrar na Marinha? Sim. Existem hoje 2 concursos, né? Vamos dizer assim, o corpo auxiliar, né? Que é o que de carreira que todo mundo almeja, quem conhece um pouco, né? Eu não conhecia até ela me falar. Eu saí da Quantum em 2016 e eu nunca tinha ouvido falar de prova para carreira militar e sendo uma boa oportunidade, né? Naquela época a gente nunca tinha tido a carreira militar como uma opção. Pelo menos eu não tinha família de militar, né? Que geralmente você parte de alguém na família que é militar, que sabe que a carreira é uma boa carreira e que te coloca naquele caminho. Eu não tinha tido nenhum contato, então assim, para mim a carreira militar não existia, né? Não era uma opção, não era fim, né? E graças a essa oportunidade que ela me trouxe, assim, essa possibilidade, foi que eu fui descobrir. E aí tinha essas 2 formas de ingresso, né? O temporário e o efetivo de carreira, né? No meu concurso, na época, eu fiz no temporário, que a gente estava mais próximo, né? E eu estava desempregado, então eu falei assim, vou atacar o que vem primeiro, né?
E o quadro temporário você tem um contrato renovado anualmente, podendo se estender por 8 anos, né? E o de carreira. Naquela época, eu optei pelo temporário exatamente pela proximidade, mas o de carreira é o que eu acho que todo mundo que está na faculdade, que tem alguma vontade de seguir carreira militar, gosta, eu acho que deveria optar, porque eu hoje me arrependo de não ter feito quando eu estava na faculdade, né? Não tinha tido essa oportunidade, assim, olha, existe carreira militar, é boa, né? Não tinha tido esse contato, não tinha ninguém que tivesse me dado essa clareada. E aí eu fiz, e depois lá dentro, trabalhando com responsabilidades, eu tive 3 anos pela minha idade para tentar o concurso definitivo, né? Uhum. Que era para ingressar e ficar definitivo e me aposentar pela Marinha. Só que nesses 3 anos, devido à responsabilidade que eu tinha, não consegui ter tempo para estudar como eu tive para estudar antes, né? A gente muito mais tranquilo na época, tinha tempo para você se dedicar aos estudos, eu não conseguia. Já entrei como oficial, responsabilidade, e não tive tanto tempo, né? Então, assim, fui e passou meus 3 anos e eu não consegui entrar para o quadro definitivo. Então, o meu concurso é para o quadro temporário. Mas você pode fazer, se abrir o concurso, você pode fazer, no caso. Então, até você completar a idade. Depois dessa reforma, né, que o governo teve com a questão da Previdência, né, pelo menos eu vejo que as Forças Armadas estão indo no mesmo caminho de fazer com que as pessoas entrem novas para que consigam completar os anos de carreira, vamos dizer, novos, né? E você termina ali naquele processo, sendo que não pode entrar depois de 35 anos na carreira definitiva, tem um limite, né? Exatamente para você, quando cumprir os 30 ou 35 anos, 30 anos de serviço, você não está com uma idade avançada, né? Então, hoje é 36, né? Mas eles dizem que você tem que estar com 35 ao ingressar no curso de formação, só que algumas, tanto no Exército quanto na Aeronáutica, isso já está mais novo, né? Acho que até 32, se eu não me engano. E a Marinha está estudando para puxar essa idade mais para baixo. Então, você teria que entrar antes de completar 32 anos, né? Se fosse no Exército ou na FAB, se eu não me engano. Agora, na Marinha ainda está com 36, né? E aí eu não conseguia me dar, eu fiz 35 esse ano, e aí teve a etapa do concurso, onde mudaram completamente o foco da prova e não veio porque eu vim estudando. Né? Então acabou que eu não consigo me efetivar mais. Eu vou cumprir meu contrato, né, de 8 anos e vou sair com uma dor no coração, porque eu gosto de trabalhar lá, né? É uma carreira muito boa, inclusive calouros nossos, Felipe, estão na Marinha lá, entraram na Marinha assim que saíram da faculdade, que fala assim, poxa, eu entrei assim que eu saí da faculdade, que para quem quer concurso, cara, é um excelente momento de você se enganjar e estudar, né? Porque você está com a cabeça fresca ainda, está com tudo ali, sem muitos compromissos, sem muitas responsabilidades, então você consegue focar nos estudos. Então tem outra vantagem, você consegue aposentar cedo, né? Muito, muito. Essa vantagem, assim, é o que eu te disse. Eu fui conhecer a carreira militar tarde. Eu tô na Marinha já tem 4 anos. Se eu soubesse disso quando eu estava lá na faculdade, eu tinha optado em seguir buscando a carreira militar desde o início. Entendeu? Tanto que brincou ele assim, inversão, né? Ele era meu calouro, aí na Marinha agora é mais antigo do que eu, né? Entrou primeiro do que eu. Aí a gente brinca, né? No nosso caso, no eu e Bruno, o magistério, ele acaba te forçando a entrar tarde mesmo, então... Exatamente. Ele vai te empurrando pra frente, vai te empurrando. Ele não é considerado como mestrado e doutorado como emprego, como aluno, que tá errado, mas isso é uma das desvantagens muito grande do magistério, mas realmente no caso da Força Armada, isso é uma vantagem, que você começa bem desde cedo. Dependendo da carreira, você já começa com 15 anos, 14 anos. Eu tinha... Não, pode falar. Pode falar. Eu só ia falar que eu tive um amigo também que trabalhava comigo na Dataprev na época, que o sonho dele era entrar na Marinha, assim, e durante o tempo que eu fiquei lá, ele se dedicou bastante, assim, ele acabou passando, né, tipo, depois de 1 ano estudando mais ou menos, assim, ele entrou também, ele saiu de lá para ir pra Marinha também. Uhum. Eu digo que hoje eu penso seriamente em
orientar, né, o meu filho como uma possibilidade já de vir já desde de pequeno, né? Existem, além eu falei essas duas formas de entrar, depois de você estar formado, né? Mas tem escola naval, colégio naval, que se entra muito cedo, né? Uhum. E aí você já, ali o tempo que você está estudando já conta para o teu efetivo tempo de carreira. Então, assim, quem entra, né, o pessoal, a gente brinca, né, é o sangue azul que entra desde o colégio lá, que tá, e já está lá dentro, né, então ele só vai terminando, graduando as etapas e já não precisa prestar concurso. É e aí, oficial de carreira, né? Isso, quando ele se forma, né, vamos dizer, a parte de ensino superior dele dentro da Marinha, ele já sai ganha muito próximo de vamos dizer, próximo de oficial. Aí quando ele sai, ele já está ali com vários anos de estudo que já contam como para a carreira e ganhando muito bem. Isso é muito bom. E assim, quando você entrou lá, só para eu não sei, quando você entrou lá, você, assim, beleza, você passou lá no concurso e tal, você precisou fazer algum curso específico lá dentro, algum treinamento, alguma coisa diferenciada? Então, Bruno, todo mundo que passa, né, como oficial, vamos dizer assim, você passou no ensino superior, você é oficial, seja qual área você for, TI, contábeis, enfim. E você tem um curso de formação de oficiais, né? Você passa, mais para que você consiga ver e se adaptar ao que é ser um militar, né? A gente tem que vestir a farda, né, e largar a característica do paisano, que a gente chama assim, né? Claro. Sair um pouco, você aprender o que é hierarquia, disciplina, né, respeito, determinações, né, a rotina. Então, assim, você tem que, de fato, se despir do paisano e virar militar. Então, esse curso de formação de oficiais, ele tem esse intuito, não é nada técnico, né? Ele é para formar o oficial de carreira mesmo, né? E tem tanto o que vai ser já efetivado, que vai ficar enquanto ele quiser, ou o temporário. Ambos passam pelo curso. O curso temporário é um pouco menor, né? São 3 meses, né? E o curso, para quem vai ficar de carreira, é quase 1 ano, bota aí 9 meses, né? E aí fica lá dentro, você volta a ser aluno, né? Aprendendo matérias sobre o militar, né? Coisas que você vai ver, termos que você vai usar. Então, assim, você está se formando um militar. Não é nada específico da TI, né? De computação. Nada. Só coisa militar. Né? É só militar. E aí, quando você se forma oficial, né? Você se forma militar, vamos dizer assim, você é designado. Eles começam a fazer a análise do seu currículo, você escreve suas experiências, né, com que você gostaria de trabalhar, e tem muito uma avaliação, uma análise daquele perfil, e eles veem as vagas que existem e o seu perfil, e tentam fazer algum casamento, né? No meu caso, não teve casamento, né? Eu não caí numa área de sistemas, né? Como eu trabalhei, né, mesmo como teste, eu disse que eu tinha afinidade com banco de dados, né, área de requisitos, teste, gestão, só que eu caí em infra, né, totalmente, coisa que eu nunca tinha pensado, sonhado em trabalhar, né. Isso tudo aquilo tem que ter um lado bom e um lado ruim. Isso é um lado ruim. Se você não consegue, de fato, entrar no que você gostaria de trabalhar, ou que você tem mais afinidade, você não tem o que fazer. Você vai passar por aquela etapa. Até que depois de um tempo de marinha você consiga ou tente outras formas de chegar, né? Mas naquele início, recebe o seu presente e assuma, né? E aí a minha formação foi direto entrando no fogo, entendeu? Mas a formação técnica, vamos dizer assim, né? Mas o curso provavelmente deve ter provas e tudo mais, isso afeta, por exemplo, Sim. A colocação, a escolha? Sim, no próprio curso, né, a gente tem, acho que tem umas 10 matérias, se eu não me engano, ou mais, e todas essas matérias têm prova, né? Você tem professor da aula, tem PowerPoint, você leva material para casa para estudar,
e prova igual, e essas provas são para tudo na Marinha, assim, vou dizer na Marinha, né? Todas nas Forças Armadas é antiguidade, né? Isso promove a hierarquia, né? Antiguidade perante aos outros. Nunca vai ter alguém igual a ninguém, vai ter sempre o mais antigo e o mais moderno, né? E vou dizer, essa hierarquia é muito disputada em relação a tudo que você faz. Prova, você é ranqueado por isso, seu desempenho nos cursos, você é ranqueado, e aquilo te dá um ponto, você vai ficar abaixo ou acima de alguém. Então, no curso de formação, essas provas te credenciam sim a uma posição, e essa posição, os melhores vão para algumas posições, né? Vamos dizer, melhoradas, né? Assim, ou que vão poder escolher. Os que vão ficando mais para baixo não vão pegando filé mignon, vai pegando mais o que sobra. Então, é classificado sim. Mas assim, você tem... E assim, e dessa experiência assim, de troca diária total, você acha que esse tipo de coisa vai te agregar daqui para frente, ou você prefere voltar para sua área original, ou você prefere pegar esses 8 anos aí de infra, de repente, e investir nessa área? Que assim, tem bastante coisa em infra hoje em dia, né? Assim, tá bem alta, é uma área que tá bem alta, né? Sim. Então você acha que... Qual das duas coisas, né, que você acha melhor de seguir? Olha, Bruno, eu vou te confessar que tudo a gente, às vezes, fica acreditando ou fica fechando muito as portas, né, por bloqueio, mas eu digo que são oportunidades, né? Quando houve a minha demissão na Quantum, a gente fica assim meio que, caraca, perdi meu emprego, né? E agora? Aí você fica assim achando que acabou, né? Pô, mas foi uma oportunidade para eu conhecer a Marinha, né? E ver outras coisas, né? Ter uma outra visão. Eu acredito que se eu não... Hoje, eu estou com foco em continuar sendo para outros concursos, né? Mas se eu voltar para o mercado hoje, eu pretendo ir agora um pouco mais forte para essa área de gestão mesmo, né? Já dar uma virada de página, né? Óbvio, oportunidades a gente vai ver e vai analisar e vai agarrar se for só aquilo que tiver. Mas eu preciso, né, agora um pouco mais tentar seguir a área que eu sempre quis. E hoje, assim, com o desenvolvimento ágil, né, com essa parte de Scrum que a gente está vendo que está em alta, eu trabalhei com isso na Quantum, né, um pouco, tudo que a gente tinha, o paralelo com a equipe de desenvolvimento, a gente conseguia espelhar para a parte de qualidade, né, para a equipe de teste. Então, assim, legal. Eu via tudo que se fazia com desenvolvimento, a gente tinha planning, né, daily, aí fazia todas as reuniões para avaliar os projetos, tirava do backlog para ver o que ia entrar no sprint. Então, assim, você mesmo estando na área de qualidade, eu conseguia ter um pouco mais de gestão, até porque eu era líder de equipe. Então, assim, trabalhava com gestão também. Então, eu tenho a ideia de ainda, se eu for para o mercado, e atirar nesse ramo, entendeu? Trabalhar nessa área. Mas eu confesso para você que eu ainda quero seguir no ramo público, entendeu? Então, assim, eu vou focar nesses meus 4 anos ainda lá dentro, mas pretendo estudar e continuar no setor público. E voltando àquela questão da formação, uma das coisas que a Marinha é bem conhecida, porque isso é órgão militar, obviamente, é você ter a mudança do seu cargo de tempos em tempos, porque quando tiver uma guerra e tudo mais, todo mundo sabe um pouquinho de todo mundo. Isso acontece porque eles estavam tentando mudar isso? Como isso está acontecendo? Dentro da Marinha, existem várias marinhas, vamos dizer assim, né? Só para contextualizar o que é no jargão que a gente chama de OM, né, que seria Organização Militar, né, do paisano quartel, né, vamos dizer assim, né? Nas OMs, cada OM tem uma, vamos dizer, é completamente diferente uma da outra, né? O que você vai cair. Só para te contextualizar, eu trabalho no CETIM, que é o Centro de Tecnologia de Informação da Marinha. É basicamente quem provê toda a infra para que a Marinha se mantenha operacional em termos de TI, né? Rede, serviços, né? Então, assim, na Marinha a gente tem que ter um espelho, um mini mundo interno, porque a gente evita utilizar a internet para acesso a esses serviços. Por exemplo,
o que todo mundo utiliza, o serviço de DNS externo, né? Você configura o seu DNS, configura os serviços para quem é de infra, os serviços de hora. A gente tem que ter tudo isso espelhado na Marinha. Entendeu? Então, assim, a gente tem um mini mundo lá dentro. Tem serviços de DNS internos, tem serviços de hora interno, enfim, todos os serviços que a gente aqui fora tem e utiliza algum provedor, alguma empresa privada, a gente, de fato, lá tem que prover esse serviço internamente. Então, assim, dentro da sua pergunta, na minha OM a gente tem a oportunidade muito de rodar entre carreiras, ou segurança, ou a parte de infraestrutura de conectividade, ou parte de serviços, né, que aí você não fica um pouco mais voltado para a rede, você vai um pouco mais para sistemas, né? Então, dentro da minha OM, a gente pode rodar sim e conhecer outras funções, né? Tudo como oficial, a gente vai adquirir aquele posto naquela área, né? Em outras OMs eu já não tenho como te afirmar, porque é uma outra vida e todos os meus 4 anos foram no CETIM, né? Então eu não tenho como te precisar. Mas, assim, na Marinha tem muitas oportunidades, né? Eu encaro ela exatamente como uma consultoria. A consultoria, ela tem projetos Petrobras, TIM, Oi. Então, exatamente, cada projeto é uma OM. Então, ela tem as suas especificidades, suas particularidades, né? A Marinha é muito grande, então se você tem um contato, um network que você consegue ter, olha, eu trabalho numa OM tal com isso, pô, legal, eu queria trabalhar com isso, aí você faz um network com aquela pessoa, numa próxima oportunidade que houver uma vaga, você tenta fazer uma troca, né? Tenta se candidatar àquela oportunidade, né? Tenta que te puxe. Então, assim, aí você consegue trocar, né? Consegue fazer percorrer outras áreas. Dentro dessa, foi legal que você falou, essa coisa de diferentes oportunidades, que a Marinha é enorme, né? Eu acho que seria legal falar para o pessoal, tipo, quais são essas oportunidades, assim, como que funciona, né? Porque tem várias áreas, né? Então, exatamente. Isso é legal da galera saber que existe esse tipo de coisa, né? Exatamente. Você, quando você vira oficial e você entra, a Marinha te tem como um posto, vamos dizer assim, ó. Esse cara aqui é meu coringa para trabalhar onde eu quiser como oficial, como um cara que vai gerir, que vai ter responsabilidades, enfim. A gestão está nesse militar. E a parte técnica ele vai adquirindo, né? Vai ali aprendendo. E na Marinha tem tanto a parte de infra, suporte, que é a gente ali do CETIM, tem a parte de desenvolvimento, que tem... Aí a gente já tem fábrica de desenvolvimento na Marinha, que é o CASNAV, o Felipe deve ter trabalhado... Não, Felipe não trabalhou com alguém de lá? DABM, né? Então, tem pessoas, eu acho que o Perrota, que estudou com a gente, ele trabalhou. Então, assim, ali é uma fábrica de software do CASNAV. Aí você ali tem diversas linguagens, padrões, né? Nem eu tenho conhecimento para dizer com o que eles trabalham e quais as oportunidades, mas tem N oportunidades. Até porque o CASNAV é que implementa sistemas para a Marinha toda e, às vezes, até para o paisano, quando é solicitado. Então, assim, tem desenvolvimento, tem infra, né? E tem, dentro de toda a OM, vamos supor, como o Felipe trabalhou na DABM, né, Felipe? Isso, no abastecimento, que tem comunicação com o Washington e com... esqueci o outro. Então, aí dentro do abastecimento, naquela OM ali, ele vai vivenciar aquele contexto. Se ele caiu na equipe de desenvolvimento daquela OM, ele vai trabalhar nos sistemas que aquela OM suporta. Certamente tem sistemas de abastecimento que você controla material da Marinha, controla N situações, né? E aí você vai dar apoio àquele sistema. Ou você vai trabalhar como se fosse o admin, né? O administrador daquela OM. Toda a parte de TI está sobre a sua responsabilidade. Vamos dizer assim, você tem que fazer que aquela OM seja operacional em relação à tecnologia. Vai sentar lá o comandante, quem quer que seja, ele quer que a máquina esteja operacional, que ela esteja integrada na rede, que ele consiga acessar os serviços que a Marinha provê. E aí quem vai fazer isso é o admin e a equipe dele. Então, assim,
dentro da própria OEM tem outros nichos, entendeu? Tem outros contextos. Então, assim, são vários mini-mundos, vamos dizer assim, né? E essas oportunidades são diversas. Entendeu? Até complementando a sua pergunta, a sua resposta, é que nem todo mundo sabe, mas eu trabalhei bastante tempo com a Marinha, muito tempo. Então eu vivenciei bastante, mesmo sendo civil, vivenciei um pouco da vida militar, no caso. E dentro de cada OM que ele chama, que é a organização militar, então tem várias OMs, inclusive tem OMs fora do país, bastante Exato. até. Então, cada um tem seus problemas de computação. Então, tem a sua parte de segurança, tem a parte de coisas básicas de estar o computador ligado ou até mexer no banco de dados. Tinha gente lá que eu conhecia que fazia gestão de infra, igual o Gustavo fazia. Então, cada órgão militar tem as suas peculiaridades. E fora ainda, que ainda tem um setor de pesquisa, que tem associação com as universidades. Então, eu não lembro qual era, tem associação com a FJ, com estudos, e precisa de computação para, por exemplo, fazer... Acho que é a FEMAR, não é? A FEMAR, boa, a FEMAR. E tem várias, na verdade. Isso, eu tenho amigos civis, né, que trabalham prestando, vamos dizer, serviço para a Marinha pela FEMAR, né, que é uma fundação que você trabalha como civil para a Marinha. Né, e a FEMAR é muito forte na área de desenvolvimento de sistemas, né? Mas exatamente como o Felipe disse, a gente, até na questão funcional, a gente tem, vamos dizer, hierarquia, né? A OM, a Organização Militar, ela está naquele nível ali, vamos dizer, no seu projeto, e aí você tem as suas necessidades na área de TI, né? Seja com desenvolvimento, seja com infra. Quando você não consegue atender a sua OM naquele âmbito, você extrapola para um nível acima. Que hoje a gente tem, que são os CLTIs, né, que é o Centro Locais de Tratamento de Incidentes. Esses centros locais dão apoio a diversas OMs. A gente está seguindo como se fosse um organograma e aumentando a estrutura. Então, assim, eu vejo como OM, a minha OM, né, o outro militar tem a sua OM, e o CLTI vai dar apoio a um número X de OMs que ele consegue dar apoio ali. Vamos supor, 5 OMs, 10 OMs. E aí, quando chega no nível do CLTI e ele consegue tratar, ele vai dar o suporte para essas OMs. Ele não conseguindo, ele vai escalonar o processo e jogar o processo para nós do CETIM, né? Que aí chega a ser o suporte de terceiro nível, né? Que aí, certamente, ou é um serviço que ele não conseguiria prover da OM dele, né? Um acesso a um serviço X que sou o dono, né? Por exemplo, eu vou te dizer, a autenticação única que a gente está implementando na Marinha, né, que usa uma base LDAP para autenticar N sistemas, né, eu sou o responsável por essa base. Então, assim, o cara da OM não vai conseguir gerenciar isso, nem o cara do CLTI. Então, isso vai chegar no CETIM, né, vai chegar para que eu dê o tratamento. Então, assim, sempre isso é escalonado. A OM escalona para o CLTI, escalona para o CETIM. O CETIM é o último nível, é aquilo ali, é a NASA, é a que tem que resolver o problema da OM, né? E aí a gente dá esse suporte no terceiro nível, entendeu? Isso foi só um exemplo de um serviço que a gente presta e a OM não consegue prestar esse serviço. Né? E é bem legal que, só por curiosidade pra galera, enquanto eu fiquei lá, eu peguei 2 guerras cibernéticas lá. E eles fazem simulações de guerras. Todo ano. E assim, aí você tem que acionar os protocolos de segurança, aí você fica como se estivesse em guerra mesmo. Mas sem ser guerra, no caso, com armas, seria cibernética. Então tem um ataque, aí você tem que tomar cuidado. Aí tem várias questões que foram bem legais de se vivenciar. No caso, eu não vivenciei como participante, sim como uma pessoa que poderia ser alvo, né? Mas assim... Tem muita coisa, e que assim, tem fora do país, tem a OM, tem a parte, por exemplo, médica, tem o Marcílio, tem a parte de odonto dentro do Distrito Naval. É um mundo. Aí dentro... Tem tudo, né? Não, a gente tem, a palavra que eu usei é o mini-mundo mesmo, né? Isso se reflete. Você espelha tudo que você tem aqui fora, você tem que espelhar lá para dentro. Até porque, por motivos de segurança, não se utiliza as informações do setor privado, né?
tem muito a Marinha, e eu vou dizer pela Marinha, né, mas as Forças Armadas como um todo tem a preocupação com segurança é extrema. Tanto que a gente está vendo toda hora ataques a instituições públicas, STJ, né, e a gente vê toda hora isso e eles lá batem muito nisso, né, segurança. E o que o Felipe acabou de dizer é mais pura verdade, exercício de guerra cibernética. A gente da Marinha atacando a si próprio para ver a vulnerabilidade, onde tem brecha, né? E aí tem pessoas específicas que fazem esse trabalho, entendeu? Cara, é um mini mundo mesmo. É e-mail com phishing para você clicar naquele link, você pega e o cara dali vai e faz um ataque, entendeu? E aí ele fala, olha só, a sua OM está vulnerável, tal, dessa forma. Enfim, tem uma infinidade de situações na Marinha que são bem atrativas, assim, como o Felipe mesmo disse. Parte tem exterior também, trabalha fora. Só que, assim, para você trabalhar fora, não entrou na Marinha e vai trabalhar fora, né? Não. Você vai galgando projetos, vai trabalhando em projetos importantes, e nessa fase que você já chega um pouco mais antigo, você já trabalhou com várias ferramentas importantes para a Marinha, e ela vai te credenciar para você trabalhar no desenvolvimento de um submarino nuclear, no desenvolvimento de alguma coisa assim, de algum projeto específico que está lá na Alemanha, ou que está em Londres. Então, assim, é um mundo. E é uma carreira, assim, que eu tenho muita satisfação de trabalhar e ver o quão bom é a gente prover os serviços para a Marinha, entendeu? Assim, e no final das contas é para a gente, né? É para o povo. E só para brincar um pouco, a gente conhece um pouco o perfil do nosso curso, e se não me engano eu vou falar a palavra certa, pode me corrigir, Gustavo, e o CFO. O CFO é o curso de formação, né? Não, mas eu vou explicar para a galera. Eles têm que fazer exercício físico e tudo mais, se tem prova disso, se não me engano. Sim, tem. E você continua fazendo, né, durante a vida militar. E aí conta um pouquinho mais isso pra não deixar a galera assustada. É tranquilo, não, galera. É tranquilo. Nada de outro mundo não, pessoal. É mais, assim, ser militar é rotina, né? É você fazer exercício, se adequar à rotina que todo militar tem. No início, para quem, assim, tô no sofá aqui, sentado só estudando e trabalhando, não faço exercício físico nenhum e vou fazer a gente chama lá de TAF, né? Teste de aptidão física, não vai passar. Não vai, né? Mas é algo de outro mundo, tem que fazer um Ironman para fazer? Não tem, né? Mas você só tem que treinar, você só tem que estar ali adaptando a sua rotina de exercício, né? Então, para entrar na Marinha, você faz o TAF, né? Você tem que correr 2,4 km em X tempo, né? Você tem que fazer a prova de natação, né? Tem isso para entrar, né? Mas anualmente, mesmo depois que você já está lá, você é submetido a esse mesmo teste. Então, assim, o militar preza pela rigidez física, ele tem que estar pronto para, né? A gente brinca, né? Não estamos em guerra, nunca entramos em guerra, mas nós temos que estar pronto para, porque no momento que acontecer, você não vai ter tempo de se capacitar, você tem que estar preparado, né? Então, assim, anualmente, a gente aplica o TAF, e aí, mais um adendo, né? O militar, ele tem diversas funções. Além das funções técnicas que eu desempenho, eu tenho outras funções como militar, né? E uma dessas, eu sou encarregado de esporte da minha OM. Então, toda a parte de esporte sou eu que faço a gerência, né? Tem que aplicar o TAF na tripulação? Sou eu que aplico, sou eu que dou a nota, sou eu que vou lá cronometrar, sou eu que faço a chamada, sou eu que vou fazer a gestão disso. Então, todo ano a gente tem que manter a rigidez física, fazer o seu TFM, né, que é o treinamento físico militar, todo dia, né? Tem OMs que deixam você fazer tudo todo dia, tem OMs que fazem segunda, quarta e sexta, tem umas que fazem terça e quinta, né? Então, assim, depende, por isso que eu disse, a Marinha, tem várias marinhas dentro da mesma Marinha.
Então, assim, depende muito de onde você cai, né? Lá na minha OM eu faço 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. É só você fazer seu exercício, você fazer sua corrida, fazer sua caminhada. Você tem aquele tempo. A Marinha te paga para você fazer 1 hora do seu dia ali, você fazer seu exercício, né? Então, assim... Isso eu acho muito legal. Isso é muito bom. Não é todo mundo que vai ter incentivo, entendeu? Você não só ter a cabeça, mas você também preservar a parte a sua saúde física, entendeu? Então, assim, isso é muito bom. Ela te incentiva isso, né? É obrigatório. Tá escrito lá, é obrigatório fazer o TFM. Então, assim, o TAF, obviamente, vai ser cobrado, né? Então, não, e fora que tem influência, por exemplo, se você ter um bom desempenho, você ainda vai para a Olimpíada, ainda tem... Exatamente. Tem essas opções também. Hoje, a Marinha abriu muito, né, que eles chamam de RM3. Eu sou o RM2, né, que são os militares da reserva, e aí os RM3 são os militares, né, vocês podem ver muito nas Olimpíadas, quando acontece isso, tem sempre alguém de farda, é o RM3, que é uma pessoa desempenha absurdamente bem naquele esporte. A Marinha patrocina, né, banca aquele militar, ele é introduzido na Marinha como um militar, de fato, ele tem a rotina de teste de parte física e desempenha como militar. Então ele tem todo aquele subsídio, né? E a carreira dele toda vai ser baseada nisso. Ele vai ser ou um profissional de atletismo, ou um profissional da natação, né? E aí vai servir a pátria e vai participar dos Jogos Olímpicos, enfim, vai representar o Brasil nos Jogos Mundiais Militares. Tem muita coisa, cara, é muito interessante. Para quem gosta também de aliar a parte intelectual e a parte física, a Marinha incentiva muito, a Marinha, o Exército, enfim, essa parte, né? Forças Armadas em geral. Forças Armadas em geral. Complementar, assim, você é opcional, você tem um exercício básico, físico para passar no TAF, mas você tem eu via muita gente, um pessoal que gostava muito de fazer luta, aí eles faziam como extra luta opcionalmente, ali naquele horário dentro da carreira dele, ele tinha aquele tempo reservado para isso, ele podia escolher fazer isso ou não, assim, não quero. Sim. Quero só fazer um treinamento de TAF básico para poder passar e ficar condicionado, básico. Isso, tem N oportunidades, né? E se você estiver servindo no Moema, que tem essa infraestrutura, né? Você pode fazer N esportes diferentes, judô, tem o pessoal que faz remo, levantamento de peso. Levantamento de peso, entendeu? Então, assim, tem ainda mais que... Aí, se a pessoa, como todo militar, ele vai trabalhar na Marinha, independente de local que ele escolher, né? Quem trabalha no Cefam ali, que é o Centro de Educação Física da Marinha, né, vai ter a oportunidade de desempenhar a atividade que quiser esportiva, como natação, salto, né, levantamento de peso. O cara tá no coração da Marinha em relação à parte física, entendeu? Tanto que é no Cefam que acontece o treinamento do pessoal que é da Marinha, que é atleta para a Marinha, tá no Cefam, entendeu? A Rafaela, judoca, né? Então, assim, cara, é um mundo, assim, você tem incentivo para tudo, né? Na minha OM, a gente não tem acesso, até porque eu sirvo ali no primeiro distrito naval, né? Na Praça 15, na Praça Mauá, desculpa. E ali a gente não tem acesso a toda essa variação de exercícios, né? Mas eu posso fazer minha academia se eu quiser, tem academia no prédio onde a gente trabalha, né? Eu posso fazer a minha corrida, e eu, como encarregado de esporte, eu promovo natação semanalmente, então quem quiser dar um nome, um dia a gente vai para a natação do piscina olímpica, entendeu? Então um dia na semana a gente pode usar as dependências das escolas de formação para natação, enfim, por isso que eu digo, é uma carreira excelente, né, que nem em todo lugar você vai conseguir ter esse tipo de incentivo, né? Então, assim, qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Que eu nunca vi, tá? Que assim, por isso que eu te falo, eu hoje na Marinha, eu tenho qualidade de vida, trabalho, tenho responsabilidades, né? Eu fico com uma infra absurda na minha mão, como responsabilidade, né? Os serviços que eu dou suporte, que a minha equipe dá suporte, né? Porque
A minha equipe tem 6 pessoas abaixo de mim. Então, assim, e é muito segmentado. Cada um trabalha num ramo, né? A gente do CETIM, a gente não consegue, não atende a todos, eu atendo todos os serviços, né? Eu tenho os meus serviços específicos. Então, assim, quando cai um serviço, imagina que eu estou impactando a marinha toda, entendeu? É um navio que tá navegando sem rede, por exemplo, ele fica no arco cego e aí a gente tem que prover uma outra forma de acesso, entendeu? E existem exercícios, eu não sei a frequência porque não é a área que eu estou, mas tem exercícios, né, o tempo inteiro de simulação, vai fazer uma missão, vai fazer um exercício de guerra, ele tem que estar pronto, né? Ele não vai ficar atracado o navio lá esperando acontecer uma guerra para botar o navio para navegar e ver se vai funcionar. Não, ele tem que estar adestrado, tem que adestrar a tripulação dele tem que saber o que fazer naquele momento, né? Então, assim, são rotineiros esses eventos de exercício, né? E acho que eu queria até te perguntar isso. Tipo, sobre as tarefas em si, assim, você tem que ficar de plantão lá, fazer as coisas. Sim. Como é que é o serviço em si, né? O militar, no geral. Como eu mencionei, a gente é militar, a gente além de técnico faz outras funções. Então, assim, na minha OM, o meu serviço é técnico. Isso é um benefício muito grande, tá? Porque não é toda OM que você tem serviço técnico, não. Entendi. Por eu trabalhar no centro de TI da Marinha, o meu serviço é totalmente técnico. Eu atendo as outras OMs, aos navios. Naquele dia eu fico 24 horas aí da Marinha, né, dando suporte. Eu sou, vamos dizer, como oficial, eu vou ser o mais antigo ali naquele período que o expediente terminou. Se for um dia de expediente, ou se for um final de semana, vai ser o dia inteiro. Mas eu vou ser o responsável por estar dando suporte à Marinha toda. E junto comigo tem outros militares. Então, assim, se o Felipe, que trabalha, vamos supor um exemplo, trabalha na DABM, teve um problema com o sistema deles, eles vão diretamente ligar para a gente. O serviço nosso é 24/7. Entendeu? Caiu aqui a minha conectividade, não estou conseguindo acessar os sistemas e tal, o correio caiu, né? A gente trabalha com Zimbra lá, caiu o correio, né? Ou o navio mesmo tá em missão, até em missão de paz, né? Pode acontecer no Líbano, né? Em outras missões, o navio perdeu a conectividade, tem um almirante a bordo, e o militar liga, olha só, a gente está aqui no porta-aviões da Marinha e estamos navegando e estamos no arco cego, né? E aí usando o telefone satelital, né? E aí ele precisa de ter rede naquele momento, porque os serviços têm que estar operacionais e a gente está ali para dar esse atendimento. Então o meu serviço é 24/7, sim, né? Eu tenho um momento que eu posso ir dormir e aí roda quarto com os outros militares que estão abaixo de mim, né? Aí serviço de quarto é aquele serviço ou de 4 ou 6 horas, né? E depende muito de como eles utilizam isso dentro da própria OM, que fica o militar ali de prontidão. Tem que estar acordado, enquanto o outro está dormindo, tem um militar ali de serviço. Se alguém precisar, ele vai ser o primeiro a dar o primeiro combate, né? O primeiro atendimento. Ah, não, vou te ajudar. Se ele não conseguir, ele vai acionar os outros militares, inclusive eu posso estar de serviço, e a gente vai começar a fazer aquela gerência de risco, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer para ajudar ele. Pô, dá para esperar até amanhã? Não dá, tem que atuar agora. E aí o que a gente precisa fazer? Acionar quem? Aí você começa a movimentar as peças do xadrez, entendeu? Então, assim, a minha função como oficial ali é gerenciar o risco, né? É pegar o problema e gerenciar o problema. Todo oficial tem essa função, né? Além de toda a parte técnica, ele é o responsável, ele é o cara que vai dar a palavra final, entendeu? Não, aciona fulano de tal, não, chama aqui, faz isso. E aí ele vai falar assim, faz. Ah, não, a gente pode esperar até amanhã. Então o serviço nosso tem esse caráter, né, de dar o suporte para quem está precisando do outro lado. Bom, é bem legal. Cara, a gente já passou bastante do tempo, na verdade tá 1h10, 1h15. Muita coisa tem muita coisa, daria para falar muita coisa, então, muita. Por mim, fiquem à vontade. Não, mas a gente vai passar para as perguntas, porque tem bastante perguntas aqui, e tem algumas coisas que eu deixei para frente, porque acaba que sendo um resumo do finalmente, assim. Eu vou voltar aqui ao chat rapidinho. 2 segundos. Tem a primeira pergunta, acho que foi, se não me engano, do Altair.
Qual a rotina de um profissional da sua área que difere da experiência de um profissional do mercado de 9 às 5? Eu acho que... Tá aí. Pode falar. Assim, como eu disse, o militar ele tem atividades complementares, né? Eu não sou só técnico, eu não sou só o cara que é analista de TI ali na minha área. Eu sou militar. Então a gente tem N atribuições e responsabilidades diferentes do que uma pessoa que ali, vamos supor, desenvolvedor na empresa X. O cara é desenvolvedor e ponto. Aí ele vai fazer as atividades dele como desenvolvedor, os projetos que ele tem. A gente, como militar, tem essas outras funções. Eu vou dar um exemplo, né? Eu, para contratar um serviço, tenho que licitar, né? Um serviço. Eu não posso contratar um serviço por exemplo, a gente trabalha lá com Oracle, né? Eu não posso contratar o serviço, não, quero contratar você, toma. Não, a gente licita, três orçamentos, como tudo acontece em serviço público. E isso gera um gasto público, né, para a Marinha. E esses gastos, sejam originários por mim ou por outras pessoas, tem que concentrar no financeiro. Então, isso depois passa por um conselho de gestão. E aí, eu, como militar, que sou, além da parte técnica, também desempenho função nesse conselho de gestão. Olha, esse mês eu sou relator. Eu vou pegar os gastos que a minha OM teve ali e vou ver. Tá batendo a nota fiscal, né? Faz sentido com o serviço contratado? Então, assim, são funções que a gente desempenha, né? O serviço é uma outra função do militar que, às vezes, foge do técnico, né? Em outras OMs que não tem tanto a parte técnica como serviço, a pessoa dá serviço armado, como serviço de segurança orgânica, né? Ele é o mais antigo ali, em que a segurança da OM dele depende dele e do pessoal de serviço, da equipe de serviço que ele está. Então, ele desempenha aquela atividade de serviço ali, às vezes, durante a rotina de trabalho, né? Se meu serviço for durante a semana, eu vou desempenhar a minha atividade durante o serviço de 8 até as 8 da manhã do dia seguinte. E aí vai preterir a minha atividade técnica, entendeu? Então, assim, a gente, como militar, tende a ter outras funções, né? Não é só a parte técnica, como uma pessoa do paisano que trabalha de 9 às 5 desempenhando a sua atividade especificamente técnica. Né? Se eu conseguir responder isso. Acho que sim. Eu acho que até via mais essa segunda parte mais do que a primeira técnica. Eu via o pessoal, quando fazia serviço, era mais a questão, eu ficava 24 horas coordenando e cuidando da segurança, de tudo que acontecia dentro daquela OM. Aí no dia seguinte era uma outra pessoa e ficava revezando isso aí. O serviço em si. 24/7, né? Como eu disse, existem várias marinhas, né? Tem marinhas tem OMs que esperam o almirante ir embora, né? E aí não tem mais rotina naquela OM, eles fecham a OM, só que dia seguinte eles têm que estar 5 da manhã lá antes do almirante chegar e abrir a OM, né? Então, assim, não tem o pernoite, né? Mas depende de qual OM o militar serve, mas ele vai dar talvez serviço armado. Meu tem pernoite, eu tenho um alojamento a bordo, né, com meu armário, com as minhas coisas. Então, assim, eu dou o serviço de 24 horas, no dia seguinte eu desempenho minha atividade normal, técnica, dado que houve rendição do serviço, e a vida vai acontecendo, entendeu? Então, assim, é exatamente dessa forma. Então, continuando aqui do Altair, sobre a carreira militar, quais os ônus e bônus em comparado com um profissional de mercado? Altair, como tudo na vida, né? A gente passa, depois que a gente consegue enxergar um pouco de todos os mundos, assim, mundo privado, mundo público, mundo de consultoria. Eu enxergo na Marinha como uma carreira, obviamente, é redundância falar isso, estável, né? Mais para quem tem é de carreira mesmo, né? A estabilidade é incontestável. A de vida, né, que na Marinha a gente tem, né, é cobrado, tem exigências maiores do que no paisano em certos sentidos, mas você também tem benefícios. Então, assim, o que a gente às vezes não ganha de auxílio alimentação, por exemplo, né, a gente tem
Almoço lá na Marinha a a gente bordo. chama de rancho, né? Almoço a bordo, né? Então, assim, tem Não só esses almoço, né? privilégios, né? Não só almoço. Café, E aí, almoço e assim, janta. café da manhã, isso. Então, assim, tudo tem o seu lado bom e o lado ruim, né? O militar, como eu disse, ele tem outras funções além da parte técnica. Então, assim, você tem que estar sempre pronto para esse tipo de desempenhar esses papéis. Você pode cair num lugar que às vezes nem sempre pode ser do seu agrado, então passa a ser um ponto ruim, né? Você está a serviço da Marinha pro bem atender da Marinha, então ela vai te colocar onde for necessário, né? Se de repente você tiver que sair dali para outro lugar, a serviço da Marinha ela vai te colocar e você tem que estar pronto para, assim, tem esse quesito. Você não vai poder dizer, não vou. Tem situações em que você pode, é optativo, mas tem situações que não tem opção. Como você sai do curso de formação, você já vai direto para um lugar específico, você não escolheu aquele lugar. Você até foi ranqueado, botou que você teria aquele desejo, mas aí eles vão casar o seu desejo com as opções. Às vezes casa, às vezes não casa. Então, assim, tem esses prós e contras, entendeu? Tem que estar preparado porque o militar ele tem algumas peculiaridades do que o paisano. Tem uma outra pergunta aqui bem legal também, perguntando se na sua área você sente que ela é bem dinâmica ou ela é mais engessada em relação ao que você fazia no mercado. E continuando aqui, só perguntando se a sua atuação, né, que você está tendo agora, ela está no mesmo nível que o mercado, ali, do que está sendo exigido, né, do lado de fora, em geral. Então, primeira pergunta. Faz por partes, né? Eu não me sinto engessado, tá? A gente tem vamos dizer assim, chega a ter uma rotina, óbvio, né? Você não consegue dinamizar o tempo inteiro e inventar o tempo inteiro. Eu estou dizendo isso pela minha atuação na OM que eu estou, né? A gente até pode tentar implementar alguma coisa diferente, uma melhoria, propor, né? Fazer uma mudança ali. Só que os serviços que eu presto, né? Eles são serviços fixos, né? Eu posso melhorar, de repente, a infra daquele meu serviço, posso automatizar alguma coisa daquele meu serviço. Eu tenho essa capacidade de poder melhorar, poder fazer alguma coisa dinâmica. Só que eu não vou poder chegar a trabalhar com o que eu quiser em determinado momento. Não quero mais trabalhar com isso, né? Eu vou continuar na minha área de atuação, pelo menos na minha equipe, a suportar os mesmos serviços. Então, você consegue dinamizar dentro daqueles serviços a melhorar um pouco a sua infra, a sua forma de trabalhar. Isso você consegue ser um pouco mais dinâmico. Não fica tão engessado. Mas você fica engessado em relação ao serviço que você presta, a não ser que você mude de área, a não ser que você consiga uma movimentação para trabalhar dentro da mesma OM em outra área, né? Eu saí agora da parte vamos dizer, dos meus serviços e vou trabalhar na segurança. Aí você vai conseguir ver outras coisas, né? Diferente, firewall, IPS, vai trabalhar ali diretamente com ataques externos, né? O nosso equipamento aqui está capturando tentativa de ataque. Então aí você vai ter um pouco mais de dinamismo se você trocar. Mas dentro da sua atividade, você tem trabalho engessado dentro daquilo que você tem que se propor a prestar o serviço para a Marinha, né? Com relação à segunda pergunta sobre alinhamento do que eu tenho, qual área de trabalho, né, o mercado de trabalho, seria isso, né? Seria se essa dinamicidade, né, ou esse engessamento aí, essas duas coisas, se elas influenciam para a sua área esteja no mesmo nível que o do mercado. Como você está limitado a esse escopo, né, como que isso influencia ali, né? Vamos dizer assim, para a minha área de infra, eu não cheguei ainda a pesquisar mercado, né? Desde que entrei na Marinha, eu não vi o que se é pedido, o que está sendo solicitado lá fora, né? Mas, assim, eu vou fazer um paralelo com o desenvolvimento que eu vejo um pouco de outras divisões que trabalham comigo, né? Outros setores, né? Outros setores que trabalham comigo com o paisano. Não tem o mesmo avanço, a mesma velocidade em termos de tecnologia, de uma linguagem, de um framework, né? Exatamente como está no paisano. De repente, o paisano está pedindo 10 tecnologias e trabalhando com outras coisas de ponta, e você nem sempre vai estar surfando a mesma onda, tá?
mas eu não enquadro como engessado ou como obsoleto. Principalmente em áreas que você trabalha com equipamentos de ponta. Se você for para segurança, você vai trabalhar com a ponta, né, com certeza. o mais top de equipamentos de segurança, entendeu? Equipamentos que você talvez nunca vai ver no paisano. E só a Marinha ou a Força Armada vai ter condição de adquirir aquele equipamento, entendeu? Então, assim, tudo depende, tá? Eu não uma resposta 0-1, né? Vai depender da área de atuação que você vai estar. Mas, assim, você não está obsoleto trabalhando na Marinha ou uma Força Armada, pelo menos na visão que eu tenho. Você pode, em situações, não estar surfando naquela crista da onda. Não, saiu agora aqui uma linguagem nova, a gente está conseguindo implementar e vai ter projeto para isso na Marinha. Talvez não tenha esse alinhamento. Deixa eu só complementar. Assim, isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade no início para entender. Ele tem que entender o contexto da Força Armada para você entender várias tomadas de decisões como essa. Ela precisa ser um pouco mais conservadora. Dependendo se tiver guerra, você precisa realmente ter o conhecimento de mais ou menos do todo ali. Então tem algumas coisas que até tá mudando por causa dos modernos, isso principalmente que eu falei. Mas, esse é um assunto bom. Isso é um assunto grande até, muito. E isso eu discutia muito com a época, com a galera. E com outras pessoas que até eram mais, realmente os comandantes, né? Eu conversava mais com os comandantes. E os modernos estão trazendo algumas mudanças, principalmente nesses últimos 5, 10 anos. Mas assim, você tem que entender que ela precisa ser um pouco mais conservadora, ela pode ter guerra, fingamos que possa, não, ela tem que estar preparado. Então tem essas questões que precisam ser levadas em conta, mas tem outras coisas, por exemplo, que talvez não entre, é a questão de gestão, você tem outros problemas ali que você precisa tratar que talvez, que eles chamam de paisano, uma pessoa civil, normal, não teria essa oportunidade, que é bem interessante. Um exemplo do que o Felipe acabou de mencionar é computação em cloud, né? A gente não consegue simplesmente falar assim, não, vou implementar aqui a computação na nuvem e colocar meus serviços na nuvem, assim, vindo de uma instituição, né, na Força Armada que preza pela segurança. Não é simples você chegar, não, vou colocar aqui, vou botar todos os meus serviços na nuvem, né, vou trabalhar aqui e pronto, subir. Não. Pensa assim, segurança, o que isso pode te acarretar. Ainda bem, até o momento a gente não teve nenhum ataque que você tenha sido comprometido nos nossos sistemas, então é exatamente pensando nesse quesito. Muito dos nossos serviços, nossas aplicações estão no nosso mini-mundo, né, no nosso escopo ali interno, exatamente visando essa questão da segurança. Então, assim, você nem sempre vai estar surfando na crista da onda e poder implementar tudo o que você quer na Marinha, porque exatamente depende desse contexto que o Felipe acabou de mencionar. Depende desse cenário, depende de toda essa questão mais conservadora. Então, assim, dos sistemas que já rodam hoje, né? Tem coisas que são mais antigas, que estão passando por uma reformulação, mas não é aquela coisa que vai ser para ontem, né? Tem uma mudança de mentalidade, quebra de paradigma que está acontecendo. Muita coisa está sendo vista que a tecnologia hoje é fundamental. Ainda não se tem o investimento e o apoio que deveria ter. Acredito que isso é uma coisa que ainda vai crescer ainda mais, né? Eu acho que a TI ainda na Marinha ela é vista como positiva, muito positiva, sim, mas ainda assim ela ainda é preterida em relação a algumas outras decisões. Mais uma outra pergunta aqui, que na verdade foi do Mestre dos Magos. Ele pegou, acho que não pegou um pouquinho no início, mas... Cadê? Ele perguntou aqui se existia algum outro limite, além da idade que você comentou, como peso, para poder entrar, se juntar, fazer a prova, né, se juntar na Força Armada. Tem. É muito importante, né, em toda essa questão, o edital, né, como todo concurso, ele é muito importante que ele vai reger ali tudo que você precisa ter como pré-requisitos, né? Tem a parte de MC, tem limite de altura, eu achei até que pudesse não entrar por isso, né? Mas, assim, graças a Deus eu não sou tão alto que tenha me
eliminado por isso. Até faz sentido, né? Dependendo do lugar, dependendo do navio, da corveta, você não entra. Não, cara, você não tem ideia do que é entrar num submarino. Você não tem ideia. É muito baixo o negócio. Eu tenho 1,95 m, é entrar curvado, né? Ficar curvado o tempo inteiro e, assim, as camas, né? Todo o ambiente ali é para pessoas de estatura média para baixo, entendeu? Então, assim, é claustrofóbico demais, né? É absurdo para quem é alto. Então, assim, tem esses pré-requisitos, sim, né? Não, nada absurdo, né? Mas eles tem toda a questão de avaliação de saúde, você tem que levar vários exames, né, de saúde, questão de visão, né, questão exame oftalmológico, você vai fazer exame lá na hora que entrar. Então, assim, tem pré-requisitos sim, e o MC é um desses pré-requisitos, né? Você tem que estar dentro da faixa ali de peso e altura que eles permitem. Não pode chegar, não, obesidade e fazer a prova que você não... Mesmo que você consiga passar, você vai estar fora do requisito e vai ser eliminado por aquele requisito. E só complementando essas dúvidas, né, sobre entradas, vantagens, tem alguma coisa como assim, tipo, se você tem alguma casa, por exemplo, você passou no concurso, né, se as Forças Armadas te cedem uma casa, ou se você que escolheu trabalhar no Rio de Janeiro, ou se você foi alocado aqui, como é que foi essa distribuição, né? Muito boa pergunta. Existem provas em nível nacional, né? Eu fiz a prova para o primeiro distrito, né? Então, assim, eu já imaginava que eu trabalharia aqui, né? Pode ser, hoje a Marinha está restringindo mais a questão do fora de sede, né? O que é o fora de sede? É a pessoa que está fora daquele distrito, né? Servir lá. E aí a Marinha paga a movimentação, né? Ela paga todos aqueles custos para você movimentar suas coisas. Se você tiver a sua esposa ou seu marido for militar, ele também automaticamente é movimentado junto. Então ela paga toda essa movimentação dos dois, esses custos. E no lugar que você vai trabalhar, né, lá fora de sede, existe o PMR, que é exatamente o alojamento militar que eles pagam para que você possa ficar, né? Então, assim, normalmente, aqui, quando você presta um concurso para o próprio distrito, você está naquele distrito, não fica fora de sede, essa opção não existe, né? Você só vai receber esse alojamento militar se você for de outro estado e prestar concurso fora de sede. Mas essa mudança de sede acontece mais para oficiais de carreira, né? Com certeza, é difícil ter essa movimentação fácil, né? E é por necessidade da carreira mesmo, né? Um exemplo mesmo agora aconteceu de um oficial que trabalhava comigo lá no setor pessoal. Ele foi promovido e foi comandar uma agência de Camocim lá para dentro, né, do interior do Brasil. Então, assim, ele saiu do quadro do posto de oficial aqui, uma parte mais técnica, e foi comandar aquela agência que vai fazer inspeção naval, que vai fazer todo o apoio à população, vamos dizer, de baixa renda que está naquela região, que precisa de apoio, que está em vulnerabilidade de atendimento de saúde, né? Então, assim, a Marinha também tem essa preocupação com essa parte, vamos dizer, não é filantropia, né? Mas de você dar um apoio à parte mais carente daquela pessoa, daquele lugar. Então, assim, você pode ser, por carreira, se movimentado sim à necessidade da Marinha, porque você já está ficando antigo, você tem que comandar um lugar. Acontece muito isso por você ter que chegou num patamar da sua carreira, né, que você já tem poder para comandar uma agência, uma delegacia ou uma OM, vamos generalizar, uma OM, né? Você vai comandar aquela OM. Então, assim, eu preciso aqui de um comandante, né, vamos dizer, capitão de corveta ou de um capitão-tenente que vai preencher esse posto. Você tem os pré-requisitos que atende essa carreira? Tem. Então, eu vou te direcionar para lá. É como se fosse realmente um pré-requisito de carreira, para cumprir essa etapa. E aí você pode sim sair
ser movimentado de sede. Os administrativos e os temporários é mais difícil, é muito raro ter essa movimentação, né? Com certeza. Sim, tem essa limitação, sim. Então, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente passou bastante do tempo, acho que a gente passou quase meia hora do tempo. Passa muito rápido. Quando a gente vai conversando, o papo é muito bom e passa bem rápido. Isso, achei que a gente ainda fosse entrar muito mais detalhes ainda. Não, a gente pode chamar outras vezes e poder conversar mais. Mas eu acho que atendeu bastante, assim, e deu uma visão geral do que é a Força Armada, no caso especificamente a Marinha, para o pessoal em si. Sim. Espero assim, ter contribuído, né, com a visão um pouco. E o Felipe tem os meus contatos, caso alguém tenha alguma necessidade e queira algum esclarecimento, alguma orientação no que eu puder ajudar na questão de disponibilidade. Fique à vontade aí para perguntar para o Felipe e a gente faz esse meio de campo aí que eu puder ajudar. Sim, obrigado, Gustavo. E eu queria agradecer muito o Gustavo de participar aqui. E assim, eu acho que é um caminho muito bom e eu acho que não deveria ser descartado. Ao contrário de você, eu tenho bastante familiar militar, então eu já conhecia, por opção não escolhi, mas eu acho que isso não acontece, como até você mesmo falou, para todo mundo, né? Ter esse conhecimento que é um lugar legal para seguir carreira. Exato. Ainda mais na nossa questão econômica atual, né? Essas incertezas, né? A Força Armada ela não vai mudar, ela vai estar ali sempre. A questão da aposentadoria, né? Então, assim, é uma carreira muito tentadora e eu confesso que se eu tivesse tido essa visão antes, eu teria dado mais prioridade. Então, assim, como o Felipe disse, abram a cabeça para essa oportunidade, não descartem, porque é muito bom. Como um todo é muito bom. Como sempre vai ter prós e contras, mas eu acredito que é muito mais pró do que contra. Sim, assim como abrir uma startup tem prós e contras, ser empreendedor tem prós e contras, tudo tem prós e contras. A questão é o que mais te encaixa e te passa a seguir, né? O que você quer enfrentar ali, né? Exato. Pô, muito obrigado, Gustavo. Eu acho que foi prazer tê-lo aqui no MetaTalk. Prazer mesmo, foi ótimo. Muito obrigado aí pelo seu tempo, um pouquinho. Eu que agradeço.